Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui, um trader, vídeo de análises, cara. Dos jogos dessa semana, tá? Nós temos Bundesliga, nós temos Libertadores, temos Sul-Americana, tá bom? No final do vídeo tem o bilhete pronto, cara. Em falar em bilhete pronto, eu e o Paulo nós fizemos 16 vídeos até agora, cara, analisando os jogos da semana, né? Analisando os jogos do fim de semana, dando palpites, falando o que a gente espera de cada partido, tanto para trade quanto para punter, tá ok? E no final do vídeo a gente faz o bilhete pronto. Então são 16 vídeos, 16 bilhetes prontos. Nós acertamos 12 e erramos 4, cara. É um resultado absurdo, é um retorno sobre investimento, né? O famoso ROI de quase 30%, tá bom? Então, top de linha no final desse vídeo também tem bilhete pronto, cara. Sem mais delongas, vamos analisar aqui, cara. Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, continua fortalecendo a gente, pra gente continuar agregando valor, conteúdo gratuito, conteúdo de valor, pra você se preparar. Só quem se prepara, só quem se planeja consegue ser lucrativo aqui no meio desses apostas esportivos. Fechou? Tamo junto, bora pra cima e é isso aí. Começando analisando, cara, desculpa eu estar um pouco rouco, que eu tava na final da Copa do Brasil, vendo São Paulo ser campeão, então eu tô um pouco rouco, fechou? Mas seguimos, cara, vamos lá, a gente começa pelo Münster contra o Bayern de Munique. Aqui não tem o que muito fugir, cara, o Bayern de Munique vai ganhar essa partida aqui. Só que numa odd 1,03, 1,04 não dá para se trabalhar uma vitória seca do Bayern de Munique, tá? O que dá para se explorar? Um handicap negativo, ou seja, dar desvantagem para o Bayern de Munique. Handicap menos 2,5, menos 3, porque é bem provável que irá amassar o Münster. O Münster que ele não tá legal na Série C da Bundes, né? Na Bundes 3. Ele já não tá jogando bem lá, imagina enfrentar um Bayern de Munique. Beleza? Olha só, dos últimos 5 jogos ganhou só um, enquanto o Bayern de Munique tá amassando na Bundes 1. Então é uma discrepância de elenco muito grande, tá? Também há de se trabalhar o over, tá ok? Mas esperaria tudo no live, beleza? Não faria nada pré-live, foi o que eu não fiz, beleza? Não fiz nada pré-live, terça-feira, beleza? Sevilha contra Almeria é o segundo jogo que nós vamos analisar. Aqui é uma possível vitória do Sevilha, é mais time do que a Almeria e o Almeria não tá numa fase legal, beleza? Os últimos 5 jogos não ganhou nenhum. Só que o que acontece? O Sevilha também não tá numa fase legal, beleza? Os últimos 5 jogos só ganhou um. Tá? Então, numa odd 1,70, cara, pré-live, eu não confiaria muito na vitória de Sevilha. Eu não vou fazer pré-live, mas no live eu estarei buscando uma possível vitória, um back favorito de Sevilha, ou uma possível vitória se o jogo tiver de 0-0 no primeiro tempo. Eu vejo que o Sevilha tá jogando melhor que o Almeria, tá amassando o Almeria e tá buscando a vitória, cara. Essa odd vai estar 2,30, 2,40 no HT, cara, para buscar a vitória no segundo tempo. Coisa linda, entendeu? Aí tem um valor se trabalhar, se arriscar investir o seu dinheiro na vitória do Sevilha, beleza? Pré-live eu prefiro ficar de fora, tá? O Sevilha dos últimos 5 jogos, olha só, ganhou 4 do Almeria e o Almeria ganhou apenas 1, tá? Então tem uma soberania sobre o Almeria, fechou? Mallorca contra o Barcelona, aqui é um cenário diferente. Aqui eu vou seco na vitória do Barcelona, cara. E para os mais ousados, o handicap menos 1 tem o seu valor também, tá bom? O confronto direto entre Mallorca e Barcelona, se eu não me engano, desde 2009, o Mallorca. É 2009, cara. São quase 15 anos que o Barcelona vence o Mallorca, cara. Se eu não me engano, tem um empate no meio aqui, não tem? Tem um empate em 2010, o resto é só vitória do Barcelona. Então é uma soberania absurda. O Barcelona que vem de 5 jogos, 5 vitórias seguidas, tá? Ganhando de 5-0 do Betis, ganhando de 5-0 do Antwerp, ganhando de 2-1 do Osasuna, do Villarreal, ganhando fora de casa, entendeu? E ganhou de virada do Celta de Vigo, não, ganhou, mas não convenceu. Venceu, mas não convenceu nesse jogo do Celta de Vigo aqui, mas buscou a virada no final da partida e conseguiu a vitória e continua, cara. Abriu uma vantagem agora na liderança, tá? Então é uma possível vitória do Barcelona aqui também contra o Mallorca. O Barcelona é muito mais time, tá jogando muito melhor, ainda não perdeu. São 6 jogos, 5 vitórias e um empate, tá beleza? Fez 16 gols e tomou apenas 6. Então é um time muito superior ao Mallorca, é bem provável que vença essa partida aqui também, tá ok? Seguimos, nós temos Manchester United e Crystal Palace, cara. O Manchester United é um time superior ao Crystal Palace? Sim, tá? Mas eu não tenho a confiança de colocar meu dinheiro no back pré-live. Assim como eu tenho confiança de colocar no Barcelona. Eu já enviei a entrada lá no grupo Telegram, tá beleza? Já enviei a do Barcelona. Para quem não acompanha, cara, aqui o vídeo, a gente faz essas análises aqui, a gente faz o fechamento na quinta ou na sexta-feira, faz o fechamento dessas análises que são feitas aqui, faz o fechamento das entradas lá no grupo Telegram também, e o fechamento das minhas entradas pessoais, a gente faz uma guaribada. Então, ó, a gente analisa, faz fechamento,
troca ideia, cara, é uma coisa bacana, beleza? Para fazer tu evoluir no meio das apostas esportivas, beleza? É uma troca de conhecimento bem bacana. Eu não tenho a confiança de dar pré-live um back Manchester United, beleza? O Crystal Palace é um time que costuma complicar a vida do United. Olha só, nos últimos 5 jogos aqui, ó, tem um empate aqui, tem uma vitória aqui do Crystal Palace. Vamos lá, tem um outro empate aqui, tem outra vitória do Crystal Palace aqui, tem outra vitória do Crystal Palace aqui. Então não tem uma soberania do United. É um time que costuma complicar a vida do United. O United ganhou do Burnley na última rodada, mas o Burnley não vem numa fase legal, não está fazendo uma boa campanha, não está fazendo uma boa temporada. Mas o United ganhou de 1-0 magro, coisa que o City poderia ter metido 5-0, beleza? E depois, antes, né, vem 3 derrotas seguidas. Perdeu para o Arsenal de 3-1, perdeu para o Brighton em casa de 3-1 e perdeu para o Bayern de Munique de 4-3, beleza? Então não vem numa fase legal, tá? Jogo de Copa, cara, aqui eu espero gols, principalmente porque após uma equipe marcar um gol, porque aí a gente vai ter uma equipe sendo eliminada, então a exposição vai ser alta, entendeu? Então a probabilidade daquela equipe que está sendo eliminada tomar mais um gol por conta da exposição é grande, ou por conta da exposição fazer um gol, então começa a ser um jogo aberto, beleza? Só que além do over, cara, eu até mandei a entrada lá no grupo Telegram, é o ambas marcam, beleza? A linha vem se cumprindo, eu mandei algumas entradas já na Copa da Liga Inglesa, por ser jogo único, as equipes costumam cumprir essa linha do ambas marcam. Eu mandei essa odd, essa entrada ontem à noite. A odd, a gente conseguiu pegar, quem tá lá no grupo Telegram, conseguiu pegar a odd 1.95. A odd já tá 1.75, já caiu 20 ticks em algumas casas de apostas, beleza? Então, cara, vale a pena você ficar lá no grupo Telegram que você consegue ganhar mais dinheiro do que o normal. Você pode entrar aqui a 1,80 que tem valor, 1,75 que tem valor ainda, mas você perdeu 20 ticks de dinheiro, fechou? Cara, interessante essa entrada. A probabilidade de bater alta, a linha do ambas marcas se cumpriu em 4 dos últimos 5 jogos do United, em 4 dos últimos 5 jogos do Crystal Palace e em 3 dos últimos 5 jogos, confronto direto entre as duas equipes, beleza? Então a probabilidade é alta, a estatística está a nosso favor. Vai bater? Não sei, mas está a nosso favor, tá? Juventus e Lecce. Aqui é o mesmo caso do Sevilha, cara. Eu não tenho uma confiança de dar um back seco na Juventus, apesar da odd estar até legal. 1,50 não tá nem legal a odd para dar e também não tem coragem. Se eu tivesse 1,70 eu já não acharia legal. 1,85, 1,90, ok, dá para entrar. E se tivesse até 2, poderia buscar um empate anula Juve. Ok, beleza. Agora 1,50, tô fora. É mais time que o Lecce, só que o Lecce, cara, vem de uma campanha, olha só, desde a estreia, né, de jogos válidos, né, sem ser amistoso, são 6 jogos que eles disputaram, são 3 vitórias, 4 vitórias e 2 empates, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 vitórias e 2 empates, ainda não perdeu, cara. Enfrentam a Juventus que é a máquina, enfrentam a Juventus que é a máquina, cara. Mas que é a máquina que perdeu pro Sassuolo no fim de semana, o Sassuolo que não tá numa fase legal. Tomou-lhe 4-2 do Sassuolo, tá? Soberania da Juventus contra o Lecce, olha só vê vitória, só tem uma vitória do Lecce nos últimos 10 confrontos. Mas abre o olho, cara. Lecce, nesse campeonato aqui, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, ainda não perdeu, fez 8 gols e tomou 4, ou seja, tomou menos gol que jogo e fez mais gol que jogo. Tá fazendo uma campanha ok, tá? Não me assustaria o Lecce empatar essa partida aqui, então muito cuidado com a vitória. No live, você vê a Juventus com a linha de marcação avançada, com a marcação pressão, não deixando o Lecce sair para contra-ataque, lateral avançado, finalização toda hora, escanteio, cara, buscando gol e uma pressão, um amasso que não está sendo um padrão Juve essa temporada, mas se acontecer nesse jogo, cara, aí o back a 1,50 tem seu valor. Qualquer coisa fora disso é lei Juve para correção de preço, beleza? Porque uma odd 1,50 o que se espera é um amasso total da Juve. Fechou? Seguimos, nós temos Istanbulspor contra o Galatasaray. É o último jogo? Ainda tem mais um. Não, ainda tem o Sevilha e Almeria. Cheguei a comentar já do Sevilha e Almeria, se eu não me engano. Senão eu comento aqui de novo, então me perdi. Istanbulspor contra o Galatasaray. O que acontece nesse jogo aqui, cara? É um jogo para vitória do Galatasaray, tá? Que ainda não perdeu essa temporada. Vamos pôr aqui. É isso aí, cara. É isso aí. Vamos lá aqui, ó. Começou aqui na pré-Champions. Desde o dia 7, né? Desde o dia 25/7, desde julho, cara, que não perde. É vitória e é empate, tá? Enfrenta o Istanbulspor, que vem de duas derrotas seguidas, tá? Galatasaray
o vice-líder do campeonato está com 13 pontos porque empatou um jogo e o Fenerbahçe dos 5 jogos que disputou ganhou 5, por isso que é líder. Aqui é provável vitória, a odd está abaixo de 1,50, 1,55, que é a odd que eu costumo pegar a vitória do Galatasaray, por isso eu fico de fora. Para os mais ousados, explorar um handicap -1 a favor do Galatasaray tem o seu valor, tá? É muito mais time do que o Istanbulspor. Fechou? Sevilha e Almeria, eu acho que eu já comentei desse jogo aqui, tá? Mas eu ficaria de fora do Beck 1,70 por conta. Eu tenho quase certeza que eu já comentei desse jogo. E se eu não comentei, você coloca aqui nos comentários aqui que eu comento no comentário, tá? Corinthians e Fortaleza, cara. Pra fechar essa terça-feira. O que acontece, cara? Apesar do Fortaleza estar vindo numa fase legal, dos últimos 10 jogos, venceu 7 jogos. Dos últimos 10, interessante. No confronto direto, dos últimos 3 jogos que enfrentou o Corinthians, são 2 vitórias e um empate. Olha só, então o Fortaleza tá dando sim trabalho ao Corinthians, tá? Mas vamos lá. É uma semifinal de Copa Sul-Americana. O Corinthians, antes que não estava dando tanta atenção para a Sul-Americana, agora tá vindo com um time completo. Quer ser campeão da Sul-Americana, até porque dá uma vaga direta para a Copa Libertadores da próxima temporada, que talvez não será não vai conseguir essa vaga pelo Campeonato Brasileiro. Então aqui é um jogo super importante. O Corinthians jogando em casa, cara, ele dos últimos 10 jogos não perdeu, né? São 7 vitórias e 3 empates. Dos últimos 15 jogos perdeu um. Aí a gente vem para 13, 12, 11 vitórias, 2 derrotas e 3 empates, é isso aí? Mais ou menos isso aí. Dos últimos 20 jogos só perdeu 2. Então você vê que dos últimos 20 jogos, jogando em casa, o Corinthians só perder 2, você vê que tá jogando bem em casa. Em Itaquera é difícil jogar contra o Corinthians, beleza? O Fortaleza fora de casa faz ok, mas tem algumas derrotas. Ó, dos últimos 10 jogos, perdeu 4. Entendeu? Então tem as suas derrotas fora de casa, beleza? A odd para a vitória do Corinthians seca já está 2,55 em algumas casas de apostas. É interessante até fazer aquela operação que eu fiz manual, que eu enviei lá no meu Instagram para quem me acompanha, @JoãoLucasTrader, beleza? Cara, colocar uma vitória seca do Corinthians com uma stake ou meia stake e cobrir essa vitória com dupla chance, porque você vê que o Corinthians joga muito bem em casa, então você cobre ela, dá um pouco de reembolso com um pequeno green, às vezes 0,30 ali de green, entendeu? E o dupla chance cobrir nessa operação. Só dá head se o Fortaleza ganhar a partida, o que provavelmente não irá acontecer se a gente for analisar estatísticas e probabilidades de jogos passados, ok? Mas é o jogo de ida, tudo pode acontecer. Não acredito que o Fortaleza venha aqui para ganhar a partida. Vem aqui, vem aqui para matar o jogo. Claro que se tiver oportunidade vai fazer, mas vem para jogar no contra-ataque. Por esse motivo também espero poucos gols nessa partida, tá? Não espero um over 3,5, por exemplo. Eu prefiro trabalhar um under 3,5. Não espero 4 gols nessa partida, beleza? Cara, empate anula seco do Corinthians também tem seu valor, beleza? Manual, igual eu falei, vitória com 1% e cobrir o dupla chance, que é a mesma coisa que o empate anula, só que aqui paga mais, beleza? Manualmente paga mais. Cara, e under 3,5 é o que eu espero desse jogo da Copa Sul-Americana, beleza? Finalizamos terça-feira, cara, 13 minutos e 30 segundos. Vamos analisar agora os jogos de quarta-feira. Vamos analisar os jogos de quarta-feira. Primeiro jogo que há de se analisar é o Erren contra o Leipzig. Aqui é a mesma coisa do Bayern de Munique, porém, o Erren é mais time que o adversário do Bayern de Munique e o Leipzig é menos time do que o Bayern de Munique. Então, por esse motivo, a odd do Leipzig está um pouco mais alta, tá? Tá aí 1,20, 1,19, tá chegando 1,20. Aqui dá para buscar um back super favorito no live, caso o Leipzig esteja naquele mesmo esquema que eu comentei da Juventus, amassando o Erren sem deixar o R sai no contra-ataque, porque senão essa odd vai corrigir para cima, beleza? Cara, buscar um handicap -1 a favor do Leipzig, cara, talvez, é jogo de Copa, aqui tudo pode acontecer. Então eu prefiro trabalhar gols, over 2,5, over 3,5, mas no live, esperar o jogo começar, beleza?
Mamelodi contra o Stellenbosch. Cara, seguinte, pra quem não conhece o Mamelodi, ele tem essas cores verde e amarela, ele é conhecido aí por um time meio brasileirado, cara. É um time, pra quem já viu meus vídeos aqui do YouTube, sabe que eu já comento que, cara, vem, se eu não me engano, desde 2017, é só eles que ganham o campeonato nacional da África, beleza? Então é um time muito forte na África, beleza? Odd 1,37 para jogar em casa, só para você ter uma ideia, essa temporada já são 7 jogos, 7 vitórias, fez 14 gols, ou seja, uma média de 2 gols por jogo e tomou apenas 2, entendeu? Então, cara, olha só, a média de 0,25 gol por jogo que ele toma, 0,5 gol por jogo quase que ele toma. Então é um time muito superior e enfrenta um time inferior que está em 13º colocado, só venceu 2 partidas dessas 7, tomou 8 gols, entendeu? Então é provável vitória do Mamelodi. Odd, cara, vai estar 1,37, 1,40. Não encaixe no meu método pré-live, estarei buscando no live o back favorito do Mamelodi. Ponto. Cara, se você quiser usar para buscar um handicap -1 Mamelodi, pode ter valor, que seu handicap -1, se o Mamelodi ganhar por 1 gol de diferença, reembolsa, tá? Porque aqui provavelmente vai ganhar. Pode ser que ganhe por 2 gols de diferença. Aí cabe você analisar se tem valor, pegar uma odd 1,60 ou 1,55 a favor do Mamelodi. Fechou? Então, basicamente, isso aqui, vitória do Mamelodi aí nessa quarta-feira, tá bom? Antwerp contra o Ghent, cara, fiquei triste pelo Antwerp ter tomado de 5-0 do Barcelona. Antwerp que é um time que não toma muitos gols, tá? Mas, cara, estreia da Champions contra uma máquina, um time que é casca grossa, nervosismo, fora de casa, acabou tomando de 5-0 do Barcelona. Ok, vida que segue, voltou a disputar a Liga Nacional, né, o Campeonato Belga, e acabou empatando de 0-0 em casa contra o RWDM. E, cara, esse jogo aqui é o jogo para voltar a vencer. Antwerp é uma super máquina do campeonato belga. É um timaço mesmo, joga muito bem o campeonato nacional. Aqui é um jogo para voltar a vencer. Não é um adversário fácil, tá? O Ghent vem aí de 5 jogos sem perder. Só que, cara, no confronto direto entre as duas equipes, cara, o Antwerp vem amassando o Ghent. Se eu não me engano, olha só, são 10 jogos, o Ghent só ganhou 1 e empatou 1. O resto é vitória do Antwerp, são 8 vitórias. Então, se trabalhar numa odd acima de 2, um time que dos últimos 10 jogos que se enfrentaram venceu 8, cara, cara, o valor esperado tá positivo, entendeu? O valor esperado positivo. Beleza? É o primeiro ponto. E, cara, se você for mais safe, igual eu, mais conservador, dá pra gente trabalhar até o empate anula, que é o que eu irei buscar. Se tiver uma odd acima de 1,50, tô dentro, cara. Tô dentro, joga em casa. É provável vitória do Antwerp. Fechou? Então é isso que eu espero para esse jogo aqui. Gols, talvez a zaga do Antwerp. Repito, apesar da vitória do Barcelona de 5-0, é uma zaga sólida. Vamos dar uma olhada aqui na classificação, olha só. Antwerp em 7 jogos, cara, tomou 4 gols. É uma defesa, é a melhor defesa do campeonato. É a melhor defesa do campeonato, simplesmente isso, preciso falar mais nada. Real Madrid contra Las Palmas também na quarta-feira, que é a provável vitória do Real Madrid. Beck super favorito no live, quando tiver amassando, se tiver amassando, porque o Real Madrid está acostumando puxar o time para o seu campo defensivo, então a gente não consegue ter aquele padrão de Beck, só talvez um lei pior equipe em campo, para explorar o contra-ataque. É esse futebol que o Real Madrid tem demonstrado, beleza? Cara, é provável vitória, dá para explorar um handicap -1, dá para explorar gols nessa partida aqui também, dá para explorar uma vitória seca caso você duple com alguma coisa, tá? Mas uma odd 1,20 eu prefiro ficar de fora pré-live. Olympiacos contra o Ares, cara, odd 1,40 para Olympiacos, que dos últimos 5 jogos só tem uma derrota, beleza? O Ares tem 2 derrotas nos últimos 5 jogos. É um confronto complicado, olha só, dos últimos 2 jogos entre Ares e Olympiacos, o Ares ganhou 1 e empatou 1, entendeu? E dos últimos 5 o Olympiacos venceu 3, tá bom? É início ainda de temporada, né? O quê? 10º jogo? 5º jogo ainda. O Olympiacos ainda não perdeu, tá? Fez 15 gols e tomou apenas 1 gol, tá? No campeonato. É um time superior, mas muito cuidado, tá? O Ares não é time de brincadeira. Fechou? Nós temos Chelsea e Brighton. Cara, odd super justa pro Chelsea. Ok, odd justa. 16 avos de final. O mercado não sabe para que lado fica. E tá certíssimo. Aqui não tem como prever o que vai acontecer. Chelsea não está no seu melhor momento desde a temporada passada, não está vivendo legal. E o Brighton está numa crescente, tá beleza? Então aqui
A gente pode explorar talvez o ambas marcam, igual a gente explorou o jogo de hoje do Manchester United, cara. Pode ser, entendeu? Pode ser o ambas marcam, pode ser um over, tá bom? Mas toma muito cuidado que o Chelsea não tem sido muito over, né? Nos últimos 3 jogos, 1-0, perdeu para o Nottingham Forest em casa, 0-0 contra o Bournemouth fora de casa e perdeu para o Aston Villa em casa de novo por 1-0. Então, cara, é um time que está sofrendo gol e não está fazendo gol. Então, muito cuidado. Porém, é um jogo de Copa. Então, a partir do momento que tem uma equipe sendo eliminada, a gente pode explorar o mercado de over à frente, tá? Mas para explorar isso, eu esperaria o live, tá? Lincoln contra o West Ham, tá? A odd do West Ham tá 1,40. Cara, é mais time, mas também cravar uma vitória seca é difícil. Numa odd de 1,40, cara, é difícil. Apesar do que terceira divisão da Inglaterra, cara. Talvez trabalhar um ambas marcam aqui, tá? Talvez trabalhar aqui é mais provável de acontecer do que lá no jogo do Chelsea. É isso que eu espero aqui. Vamos ver. Dos últimos 5 jogos do Lincoln, em 3 aconteceram ambas marcam. Dos últimos 5 jogos do West Ham, em todos aconteceram ambas marcam. Então o West Ham está sendo um time que está fazendo gol e está sofrendo gol. E o Lincoln, na terceira divisão, tá sofrendo e marcando gol também. Liverpool contra Leicester, ou Leicester. Existe várias formas de falar. Na quarta-feira também, tá? Cara, jogo interessante. Odd amassada pro Liverpool contra o Leicester, que está na segunda divisão. Provavelmente vai subir para a Premier League. Leicester que está sendo um time muito lucrativo pra gente, beleza? Na segunda divisão da Inglaterra. A gente tá buscando até vitória seca do Leicester e tá batendo direto. Fechou? Tá fazendo uma campanha ok, tá? Apesar de ter perdido o jogo que eu fiquei de fora, que foi contra o Hull, e eu comentei. Foi um vídeo que caiu o meu vídeo. Eu comentei que tava pagando pouco. Tava 1,55 a vitória do Leicester em casa contra o Hull. E o Hull é um time que dá trabalho. É um time que sobe pra primeira, cai pra segunda, sobe pra melhor. É um time enjoado de se jogar contra. Se a odd tivesse 1,80, eu estaria dentro do back e teria tomado esse head. Mas 1,50 eu fiquei de fora porque não tinha valor e não bateu. Beleza? Cara, soberania do Liverpool dos últimos 5 jogos, 5 vitórias do Liverpool, né? Não, 4 vitórias do Liverpool e uma vitória do Leicester, tá? É interessante buscar essa vitória do Liverpool aqui, tá? Mas levaria pro live, fechou? Levaria pro live. Newcastle contra o Manchester City. Cara, jogo interessante, jogo difícil, tá? Mas uma odd do Manchester City acima de 2. E outra coisa, 2,55, cara. Cara, buscar um empate anula City aqui, cara. Jogão. City, cara, desde quando estreou na temporada, vamos pôr que perdeu pro Arsenal, empatou o jogo e perdeu nos pênaltis, né? Terminou empatado e perdeu nos pênaltis. Depois disso, cara, olha só, ganhou do City, ganhou do Burnley, desculpa, empatou com o Sevilla e ganhou nos pênaltis. E depois só vitória. Vitória contra o Newcastle, o próprio Newcastle, vitória contra o Sheffield, vitória contra o Fulham, o West Ham, na Champions League, vitória do Nottingham. Então, cara, é um time superior. Beleza? Não sei com que time vai disputar esses 16 avos de final. Mas se vier com o time titular, cara, cabe sim o empate anula. Beleza? Tem o seu valor. Fechou? Cara, ainda na quarta-feira, bastante jogo quarta-feira, enquanto tem um sábado nessa quarta-feira aqui, ué, pelo amor de Deus. Cagliari contra Milan, cara. 1,67 a odd do Milan. Vamos dar uma olhada na race. Cagliari não venceu os últimos 5 jogos, são 3 derrotas e 2 empates, tá? E dos últimos 5 jogos do Milan, o Milan tem uma derrota contra o Milan, contra o Inter, que tomou um massacre, beleza? E tem um empate contra o Newcastle, tá? Que é um time enjoado, beleza? É um time enjoado. Aqui foi um jogo fora da curva, beleza? 5-1, clássico, uma loucura, beleza? Então é um time superior ao Cagliari, tá? Olha só, no confronto direto dos últimos 10 jogos, não perdeu para o Cagliari. Vamos pôr, os últimos 15 jogos, tem uma vitória em 2017, a última vez que o Cagliari ganhou do Milan. São 7, 8 anos aí de diferença, 7 anos aí, quase 7 anos que o Cagliari não vence o Milan. Então uma vitória a 1,70 tem o seu valor. Beleza? Tem o seu valor, está a favor do Milan 1,70. Fechou? Under 3,5, talvez, cara. Vamos ver o Cagliari aqui. Bateria. No Milan, bateria todos menos no Torino, que venceu de 4-1, e menos na Inter de Milão, que perdeu de 5-1.
pode ser um mercado explorar a Série A, não é um campeonato tão over, tá? Inter de Milão contra o Sassuolo, que venceu a Juventus na última rodada. Aqui sim dá para explorar um handicap -1 da Inter, tá? O Sassuolo não tá na fase legal, apesar de ter ganhado da Inter de Milão. Foi apenas sua segunda vitória aí na temporada, beleza? A Inter vem de 5 jogos, 5 vitórias. Melhor defesa, melhor ataque, tá voando. É provavelmente que vai passar o carro em cima da Sassuolo. Qualquer resultado diferente disso é variância de mercado, beleza? Temos Napoli e Udinese. Napoli que não iniciou a temporada e, cara, igual iniciou a temporada passada para ser campeão. Entendeu? Olha só. Venceu do Frosinone e venceu do Sassuolo. Ok, depois perdeu para Lazio em casa. Aqui a gente tomou um red, estava a favor da Napoli, empate anula ainda e acabou perdendo. Empatou com a Gênova, depois ganhou do Braga na Champions, depois empatou com o Bolonha. Então na Série A, Team, cara, não tá legal. Beleza? Está em sétimo colocado, 5 jogos são 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Fez 8 gols e tomou 5. Beleza? Então, cara, confiar na vitória da Napoli, qual que é a odd? A 1,37? Eu prefiro ficar de fora por enquanto. É mais time, tá? Mas eu fico de fora por enquanto, tá? Young Boys contra o Galen. Vamos dar uma olhada aqui na race. Galen dos últimos 5 jogos venceu apenas um. E Young Boys dos últimos 5 jogos perdeu apenas um na Champions. Cara, é um time que na Suíça é superior. Olha só. Young Boys, Young Boys, Young Boys. Galen, Young Boys. Dos últimos 5. Dos últimos 10, empate. Young Boys, Young Boys, Galen, Galen. Então, dos últimos 10 jogos, Galen venceu 3 e Young Boys ganhou 7. Se você fizer o cálculo básico com uma odd acima de 2 para o Young Boys, você vê que se sempre entrasse na vitória do Young Boys, você teria sido lucrativo, beleza? Cara, empate anula em Young Boys tem o seu valor também, tá bom? Líder, o Galen não é o time de bobeira, tá? É um time que aí dos últimos 5 jogos não perdeu, tá? Mas, cara, é uma discrepância de elenco e eu acredito sim aqui na vitória do Young Boys. Talvez trabalhar um empate anula ou gols, principalmente por ser fora de casa. Se o Galen abrir o placar, o Young Boys vai se expor igual maluco, é um jogo aberto, beleza? Para finalizar essa quarta-feira, nós temos São Paulo, Curitiba e Fluminense e Internacional pela Libertadores. São Paulo e Curitiba, cara, não sei se o São Paulo, eu acho que provavelmente vai dar folga para o time titular, tá? Jogo contra o Curitiba, cara, que é uma mãe, né? Nos últimos 5 jogos são 5 derrotas. Não tá fazendo uma boa campanha. Nos últimos 10 jogos, cara, perdeu 7. E são 7 derrotas seguidas, tá? Por mais que São Paulo vá com um time misto, talvez buscar a vitória do São Paulo aqui tem seu valor, tá? Mas a 1,36 eu fico de fora, tá? Fico de fora mesmo. Beleza, São Paulo tem a soberania em casa, mas olha só, no Campeonato Brasileiro não vence a 5 jogos. Então, muito cuidado. Beleza, 1,36 não. 1,80, 1,70, vitória de São Paulo buscaria. Agora 1,36 tem que saber precificar, entendeu? Ainda mais se São Paulo for com um time misto. Beleza, Curitiba, o empate aqui tá excelente. Já quebrou a sequência de 7 derrotas, pelo menos empatou um jogo. Então vai dar a vida por isso, porque aqui tá cada vez mais próximo de ser rebaixado. Fechou? Fluminense Internacional, cara, odd 1,85 Fluminense, joga o jogo de ida em casa, tá bom? Fluminense em casa é um time muito forte, 5 vitórias, dos últimos 10 jogos, 8 vitórias, 15 jogos sem perder, 20 jogos sem perder, são 23 jogos sem perder. Foi perder pro Botafogo em janeiro, nós estamos chegando em outubro. Cara, o jogo vai ser dia 27 de setembro, cara. A última derrota pro Fluminense em casa foi dia 29 de janeiro, cara. É muito tempo. Então é um time muito superior em casa. Talvez trabalhar um empate anula, um dupla chance com um under 3,5. Não espero muitos gols no jogo de ida. Beleza? Esse jogo pode terminar de 4-0? Pode, mas as probabilidades é um jogo de poucos gols. Principalmente por ser um jogo de ida e pelo futebol do Diniz, cara. Olha só. 1-0, 1-0, 2-0. 3-1. Aqui saiu 4 gols. 2-0, 2-1, 1-0, 0-0, 2-0, 1-1, 2-1, 1-1, 2-1, 0-0, 2-0, 1-1. Aqui saiu 5-1. Então, dos últimos tantos jogos que eu falei aqui, deve ser 15 jogos, 2 vezes saíram mais que 4 gols na partida. Então, o under 3,5 tem seu valor. Internacional fora de casa também, olha só. Não saiu, não saiu, não saiu, não saiu, saiu. Dos últimos 5, 1. Não saiu, não saiu, não saiu, não saiu, não saiu. Então, dos últimos 10 jogos, saiu uma vez só, 4 gols. Dos últimos 15 jogos, saíram 2 vezes. Então, é interessante, beleza? Trabalhar o under 3,5, talvez dupla chance Fluminense pela soberania em casa, tá bom? Finalizamos os jogos de quarta-feira, é isso aí. Vamos para os jogos de
quinta-feira, cara. Analisar os jogos de quinta-feira, nós temos o RWDM contra o União Sangliose, que conseguiu o RWDM que conseguiu um empate contra o Antwerp gigante, o Antwerp, tá? Fora de casa, interessante. Agora enfrenta o União Sangliose. Não sei se consegue segurar o empate aqui, tá? Odd tá 1,70, talvez buscar a vitória do União Sangliose aqui tem seu valor, apesar de que na liga aqui ganhou o último jogo, mas vinha de um empate e uma derrota, tá? Empatou contra o Toulouse na Liga dos Campeões. Aqui era para ter vencido essa partida, ele teve que recuperar resultado, que jogar em casa contra o Toulouse, talvez o adversário mais fraco do grupo, tinha que ser vitória, tá? É na Liga Europa, tá? Na Champions, na Liga Europa. Tinha que buscar a vitória, tá? Mas infelizmente só com empate, ok, segue, beleza? Cara, União Sangliose venceu, perdeu, venceu, confronto direto dos últimos 5, venceu 4 e perdeu 1. Tá? Então tem a soberania, beleza? Buscarei a vitória do União Sangliose aqui provavelmente. Fechou? Primeiro jogo aí dessa quinta-feira, tá? Segundo jogo nós temos Osasuna e Atlético de Madrid, tá? O Atlético de Madrid que venceu o Real Madrid de 3-1 no clássico no fim de semana, tá? Chega muito forte. Olha só, os últimos 5 jogos são 5 vitórias contra o Osasuna. Os últimos 10 jogos são 10 vitórias contra o Osasuna. O Osasuna foi ganhar a última vez do Atlético de Madrid em 2014, então são quase 10 anos sem ganhar do Atlético de Madrid, beleza? Odd para o jogo, odd acima de 2, então claramente dá para buscar um empate anula Atlético de Madrid aqui, baseado em estatísticas e em probabilidades. Quer dizer que o Osasuna vai perder? Não. Baseado em estatísticas e probabilidades, vale a pena estar a favor do Atlético de Madrid com o empate anulando, tá? Dos últimos 4 jogos do Osasuna, não ganhou, né? São 2 empates e 2 derrotas contra o Barcelona, contra o Getafe. E ganhou a última vez contra o Valência, tá bom? Na La Liga, o Osasuna está em 11º colocado, de 6 jogos. 6 jogos venceu 2, beleza? Tem 7 gols e tomou 8. É isso aí. Então está a favor do Atlético Madrid, tem o seu valor, tá? O Vikingur, que é o líder, tá na disputa do título, rodada 3, contra o seu adversário, que eu não vou ousar pronunciar esse nome aqui, tá? Vamos lá. O Vikingur já é o campeão antecipado, tanto é que na última rodada, cara, perdeu para o Breidablik, tá? Aqui a disputa é para total necessidade de vitória do adversário, do Vikingur, tá? Porque quer a vaga na qualificação da Liga da Conferência, né? A Conference League, tá? Então, cara, a disputa está entre Breidablik, o Stagnar e o adversário do Vikingur, tá? Então, cara, por o Vikingur já ter sido campeão, já está classificado na pré-Champions. Cara, esse jogo e a necessidade de vitória do adversário do Vikingur, a gente pode esperar gols, tá? E pode esperar talvez um empate anula. Talvez um handicap mais 1, porque a odd está bem acima. Pode esperar, entendeu? Porque talvez se perder por um gol de diferença, cara, ok, devolve. Agora, se empatar ou ganhar, porque a necessidade de vitória está toda aqui. Então, é um jogo que dá para se trabalhar, apesar de já ter um time que não tem necessidade nenhuma de vencer a partida. Beleza? Gênova versus Roma, cara. Vamos ver a Race. Gênova, nos últimos 5 jogos, só ganhou um, ganhou da Lazio. E o Roma vem de 3 jogos sem perder. Ganhou do Tiraspol na Liga Europa. Ganhou do Empoli na Serie A Team, empatou com a Torino. Vinha de 2 derrotas contra o Verona e contra o Milan. Cara, jogo interessante, talvez buscar um empate anula Roma. Roma fora de casa, os últimos 5 jogos só ganhou 2, mas aí tem amistoso no meio. Cara, é um bom jogo de buscar under, tá? Under 3,5. E um bom jogo também, talvez, de buscar um empate anula Roma, tá? Vou ter que analisar mais profundamente aqui no dia para ver se a gente tem valor essa odd aí, se dá para se trabalhar, tá beleza? Fez 12 gols e tomou 7 em 5 jogos. Cara, é um jogo bem parelho mesmo, tá? Roma não tá no seu melhor momento, beleza? Talvez mais under 3,5 do que um empate anula, tá? Estrela Amadora e Braga aqui buscar a vitória do Braga, cara. O Braga que tá até fazendo uma boa campanha. Iniciou a temporada, perdeu para o Farense e perdeu para a Napoli. Ok, a Napoli foi na Champions, né? Aqui a gente isola. Esse jogo aqui, se eu não me engano, o Braga foi um pouco misto, beleza? Tomou fora de casa e depois jogou com o time completo e perdeu em casa para a Napoli. Mas na Liga, olha só, tirando esses 2 jogos, vamos lá.
Desde o início, aqui. Perdeu pro Famalicão, ok. Depois ganhou do Chaves, empatou contra o Sporting, que é um time complicado, ganhou do Morense, tá? E ganhou do Boa Vista. Vamos ver a classificação do Braga? Braga está em sexto colocado, em 6 jogos ganhou metade, perdeu 2, empatou 1, fez 14 gols. É um dos melhores ataques da competição e tomou 11 gols. Então é um time que faz e toma muitos gols, tá beleza? O Estrela Amadora, cara, de 6 jogos só ganhou 1. Ganhou apenas um jogo, ganhou do Estoril, tá? Então, cara, é um time que subiu da segunda divisão para a primeira agora. O Braga é mais time, tem total capacidade de ganhar essa partida aqui. Perder, empatar seria uma variância, beleza? E também esperaria gols, talvez trabalhar o over 1,5, over 2,5 nessa partida aqui do Braga contra o Estrela Amadora, tá? Quinta-feira, para finalizar, nós temos o Boca Juniors e Palmeiras no fim do dia, beleza? 9h30 da noite, cara. Jogaço, tá? Odd parelho, o mercado não sabe para que lado ficar. Jogar contra o Boca Juniors lá na Argentina é muito difícil, tá bom? O Boca Juniors que está iniciando a temporada e o Palmeiras que já está finalizando a temporada. Então, o confronto dos elencos vai estar um pouco complicado de se analisar, beleza? Mas dá para se analisar aqui. Só deixa carregar aqui, tá? Cara, odd para o jogo é isso, o mercado não sabe se posicionar, até porque são duas equipes que são favoritas para ganhar o título, tá? Boca Juniors, os últimos 5 jogos, tem 2 derrotas aqui no meio, perdeu para o Tigre, perdeu para a Defensa e Justiça, tá? E o Palmeiras que perdeu para o Grêmio na última rodada e depois os outros 4 não perdeu, tá? Confronto direto entre as duas equipes, nós temos empate, vitória do Boca. Vitória do Palmeiras, empate, vitória do Boca. Então, cara, parelho, parelho. Cara, under espera esse jogo de ida. O Palmeiras, acredito que não vai se expor para já conquistar essa vitória lá em La Bombonera, tá? E o Boca Juniors 1-0, 2-0, talvez ali ok, um jogo de 2-1. Não espero 4 gols nessa partida, espero ser under. Fechou? Finalizamos quinta-feira, cara. 37 minutos. É um videozinho longo. 37, 42. Vamos analisar os jogos de sexta-feira agora. São menos jogos. Nós temos Hoffenheim contra o Dortmund. Cara, Dortmund fora de casa costuma amarelar, tá? Só que nessa odd acima de 2, cara, dá para buscar um empate anula. Não vejo o Dortmund perdendo pro Hoffenheim. Apesar do Hoffenheim estar numa fase boa, tá? Tá jogando bem. Mas eu não vejo o Dortmund perdendo, tá? Essa odd aqui abaixo de 2, cara, e a odd do Hoffenheim acima de 4,5 dava para buscar um handicap positivo para o Hoffenheim, assim como dava para buscar contra o Bochum, que eu já cheguei a comentar, beleza? Hoffenheim é o quinto colocado, vem de 4 vitórias seguidas, dos 5 jogos disputou, perdeu apenas um, perdeu para o Freiburg na estreia, tá? Fez 12 gols e tomou 6, tá? O Dortmund dos 5 jogos que disputou não perdeu nenhum, apesar de ter amarelado 2 vezes, empatou com o Heidenheim, empatou contra o Bochum, cara, ainda não perdeu. Então, buscar um empate anula o Dortmund, apesar de amarelar às vezes, apesar de tropeçar às vezes, cara, está a favor do Dortmund. Dortmund é uma máquina, beleza? É mais time que o Hoffenheim, sim, tá? Então tem seu valor estar a favor. E Bundes é gols, tá? Mas levaria para o live, que geralmente as odds pré-lives estão amassadas, tá? De novo Barcelona e de novo Sevilha. A gente analisou os jogos da terça e eles vão se enfrentar na sexta-feira, cara. Interessante. Odd do Barcelona, 1,40. Aqui, cara, eu esperaria ver o resultado do jogo do Barcelona, que a gente trabalhou a favor do Barcelona. E recomendei também a vitória do Sevilha, mas esperar pro live, cara. Esperar o que aconteceu no jogo de Sevilha e ver qual que é o posicionamento do mercado após os jogos das duas equipes, beleza? Estrasburgo contra Lens. Cara, seguinte, sexta-feira. Lens é o favorito, tá? Joga fora de casa, não iniciou a temporada igual terminou a temporada da passada, tá? Os últimos, olha só, olha como é que iniciou essa temporada. Perdeu, empatou, perdeu, empatou e foi ganhar o último jogo contra o Toulouse, tá? Então não iniciou bem a temporada. Só que é o Lens, tá? É um time forte. Beleza? Tá faltando se encontrar. E o Strasbourg, cara, tem suas vitórias nos últimos jogos aí, dos últimos 7 jogos desde que começou o campeonato. Ganhou do Metz, ganhou do Toulouse também, ganhou do Lyon, tá? O que eu espero para esse jogo aqui? Ambas marcam. Cara, campeonato francês, ambas marcam.
tá batendo direto numa odd de 1,80, tem o seu valor. Qualquer odd acima de 1,70 pro favorito jogando fora de casa tem o seu valor. Ambas marcas porque eu provavelmente eu irei trabalhar, beleza? Para finalizar, clássico, cara, Benfica e Porto, vamos dar uma olhada na race das duas equipes, cara. Benfica dos últimos 5 jogos tem uma derrota, perdeu em casa pro Salzburg, cara, num jogo que teve uma expulsão e depois disso o Salzburg ampliou e acabou ganhando a partida fora de casa. Excelente resultado pro Salzburg, péssimo resultado pro Benfica. Porto dos últimos 5 jogos não perdeu, empatou, confronto direto, deu Benfica, deu Porto, deu Benfica, deu Porto, deu Porto. Então, cara, parelho, parelho. Lei pior equipe em campo é o que eu vou buscar nesse jogo aqui. Nada pré-live, tá? Para finalizar, vamos para o bilhete pronto, cara. Top de linha, talvez é o horário mais esperado do vídeo. Seguinte, cara. Bilhete pronto do vídeo dessa semana. Vão ser 2 jogos, cara. Vitória seca do Barcelona, tá? E over 1,5 no jogo do Lincoln contra o West Ham. Cheguei a comentar no vídeo que pode ser uma partida aberta, pode ser uma partida de ambas marcam, que se cumpriu essa linha nos últimos 5 jogos do Lincoln, se eu não me engano, nos últimos 3 jogos do West Ham, tá? É um jogo de Copa, jogo único, então pode ser que se cumpra a linha do ambas marcam, automaticamente dando ambas marcam é o over 1,5, que é o mais safe, porque nada impede do West Ham meter 2-0 aqui e ganhar e se classificar, beleza? E por outro lado, o Barcelona, que desde 2009, se eu não me engano, não perde para o Mallorca, tá ok? Então uma race incrível de muitas vitórias, tá? E joga contra o Mallorca, apesar de ser fora de casa, o que favoreceu um pouco a odd, tá? Está 1,46, beleza? Essa dupla deu um total de 1,75 de odd. Vou fazer a entrada aqui já de uma vez. Se Deus quiser vai bater, se eu não me engano são 16 entradas, 12 greens, 4 heads, mais um bilhete pronto aqui para nós. Tamo junto, entrada de valor, estatística de probabilidades a nosso favor. Se não bater, pode ser uma variância, pode ser no live que deu uma equivocada, mas a gente sempre trabalha com entradas de valor, beleza? Esse é o bilhete, tamo junto, bora pra cima e até a próxima. Valeu!